tudo bom com vocês? Hoje eu decidi fazer um vídeo um pouco diferente, né? Eu já trouxe alguns vlogs aqui pra vocês, mas sempre de coisas especiais que aconteceram na minha vida. Mas hoje eu tava pensando quantos vídeos eu tenho pra gravar. Hoje é domingo, último domingo de março, não lembro exatamente que dia é, acho que é dia 28. Eu tô a semana toda enrolando pra parar uma tarde pra gravar vídeo, aí sexta era pra ser o dia que eu ia gravar, mas daí eu decidi fazer faxina na casa, enfim, hoje sábado, meu Deus, eu falei que era domingo, né? Vocês podem ver o TADH. Hoje é sábado, dia 29 de março, e como eu vou parar pra gravar vários vídeos, inclusive um vídeo até pro YouTube, eu decidi começar um vlog também mostrando como é que é uma semana na minha vida como criadora de conteúdo. Não vai acontecer nada de diferente ou especial durante essa semana, mas eu só senti vontade de registrar isso. E se ficar um pouco de barulho de vento nessas cenas aqui, eu peço perdão, gente, mas tá um calor absurdo aqui em Blumenau de novo. Tinha dado uma trégua, não tá mais tão calor quanto tava em outros dias que eu chegava a passar mal, mas assim, gente, fez tanto calor esse ano, mesmo com o fim do verão, que teve dias que eu simplesmente não conseguia gravar vídeo porque eu passava mal do calor e aí, enfim. Aqui no escritório a gente não tem ar-condicionado, é uma das coisas que a gente tá tentando priorizar, né, pro próximo verão, porque tem atrapalhado o nosso trabalho, já que o Pedro também trabalha de casa, e por mais que ele não trabalhe, né, gravando vídeo e tenha que aparecer aqui lindo, bonito pra vocês, é desconfortável também, né, ficar programando no calor. Eu sei que o meu trabalho foi bastante prejudicado por esse calor, então, enfim, eventualmente a gente vai ter que fazer isso. Enquanto não dá, tô aqui com o ventilador na minha cara. Depois eu vou ter que tirar, né, pra poder gravar bonitinho assim o barulho do vento, mas agora pro vlog, gente, vlog é a vida real, né? Então vocês vão ter que aturar. E eu acabei de perceber que o meu corretivo da Biang tá acabando. Mas, gente, esse corretivo aqui, a Biang foi... Será que eu consigo focar? Ai, meninas, tá focando? A Biang foi a primeira marca que eu fiz parceria, sabia? Eu nem trabalhava ainda com isso, eu ainda era repórter, e eles me mandaram um e-mail. Gente, eu nunca esqueço, eu tava no jornal e eu recebi um e-mail. E eu fiz assim... As minhas colegas, né, as estagiárias ficaram, nossa, Elis, o que foi? Eu falei, gente, eu recebi uma proposta de publi, paga. Não fazia ideia do quanto cobrar. Eu não tinha nem CNPJ ainda, eu tive que fazer CNPJ. E eu falando pra ela, sim, gente, tudo certo, consegui emitir nota, sim, eu correndo, indo fazer um CNPJ. E foi ali que eu vi que eu podia fazer isso, sabe? Que isso podia virar alguma coisa. Foi ali que eu comecei a realmente ir atrás de marcas e tal, porque até então eu... Ai, meu Deus, o vento aqui. Eu divulgava marcas de amigas minhas e tal, eu nunca tinha recebido um centavo, já tinha recebido alguns produtos, algumas coisas, mas enfim, nada demais. Gente, pelo amor de Deus, nunca passa em pó na frente do ventilador, tá dando bem errado isso, mas enfim. Mas é isso, né, aparentemente eu vou ter que comprar mais maquiagem. Inclusive, na verdade, na quinta-feira eu estive na Boticário, porque eu sempre levo lá as embalagens que eu tenho vazias, que eles reaproveitam, né, e você consegue um desconto nos produtos. Se eu não me engano, acima de R$150 em compras, você ganha R$15 de desconto. Você tem que gastar dinheiro, né, no fim das contas, mas eu guardei vários produtos que eu tinha aqui em casa, minha mãe também deu alguns que ela tinha. Eu acho que tem um mínimo de 5 produtos que você tem que levar pra ganhar esse desconto, ou 10. Desculpa, gente, não lembro do detalhe. Mas, enfim, eu guardei porque eu tenho algumas coisas que eu tô precisando, desodorante, eu tô também sem nenhum delineador, todos os meus estragou o pincelzinho. É algo que eu tô precisando, então eu devo ir lá na quarta-feira e acho que eu vou comprar um corretivo também. Eu não sei se é algo que eu já falei aqui, mas a verdade é que no dia a dia eu nunca me maquio. Eu realmente só me maquio pra gravar vídeo. E aí é engraçado, porque vocês só me veem maquiada, sendo que no dia a dia eu não tô assim. Então é por isso que quando eu me maquio e me arrumo pra gravar um vídeo, eu decido gravar vários já de uma vez, porque enfim, já me dei o trabalho de me arrumar, então que vá aproveitar essa questão. Então, como eu comentei, hoje eu tenho um vídeo pra gravar que é pro YouTube, que talvez já tenha até ido ao ar quando vocês verem esse vlog. Eu vou gravar um vídeo falando sobre término de amizade, que é uma coisa que já permeou bastante a minha vida. Eu tenho também alguns vídeos pra gravar pro TikTok, pro Instagram, e eu tenho um vídeo em parceria pra gravar com o TEDx aqui de Blumenau, que eu tô muito feliz que esse ano eu vou cobrir o TEDx como influenciadora e não mais como jornalista, como foi nos outros anos. Vai ser minha primeira vez lá como influenciadora e eu fiquei muito feliz que eles me chamaram, porque eu amo participar do TEDx. Eu sei que pouquíssimas pessoas já tiveram a oportunidade de estar presente, né, numa palestra TED ao vivo, mas, gente, é completamente diferente do que assistir na internet. Agora, bora lá tirar esse pijama e botar realmente meu look de gravar. Nossa, gente, acabei de gravar aqui o primeiro vídeo pro TEDx. Gente, olha isso daqui. Quero ver gravar os próximos vídeos. Meu cabelo já está encharcado de suor, sendo que eu acabei de sair do banho. A luz vermelha pro TEDx, até meu look vermelho, que aqui nesse vídeo não dá pra ver, brincos. Que eu voltei a usar brincos, gente. Eu não usava brinco desde 2012, porque eu tive uma alergia.
por conta de uma vez que eu decidi fazer o segundo furo e no mesmo dia colocar um brinco podre que tava na minha gaveta. E aí minha orelha infeccionou um monte, eu desenvolvi alergia e eu nunca mais pude usar brinco. E aí esse ano eu comecei a ter vontade de usar brinco de novo, especialmente depois que eu fui pra São Paulo com as meninas, a gente foi na Endossa, até tá no vlog de São Paulo. E eu comecei a ver tantos brincos lindos e como eu tô com o cabelo curto, eu sinto que faltava, sabe, algo aqui. Então esse meu cabelo todo suado, olha aqui ó, molhado de suor. E aí eu decidi testar voltar a usar brinco e não tive mais alergia, porque as alergias com o tempo elas vão mudando, né? Então eu tô muito feliz voltando a usar brinco. Esse aqui foi meu primeiro que eu comprei, acho que é meu favorito ainda. Acho que eu vou ter que gravar os próximos vídeos de topete mesmo, viu, gente? Porque tá impossível. Tá, mas agora eu vou gravar o vídeo pro YouTube. Então vamos ajustar o cenário. Usei a minha luzinha dessa vez pra complementar. Mas acho que eu não vou usar ela de novo. E eu tenho que esconder a bagunça que tá ali, ó. Usar só essa parte aqui do meu escritório e levar embora essa luz aqui pra não ficar aparecendo no fundo. Observando se não ficou nada. Essa caneca aqui nada a ver, né? Sai também. Ok. Mas falta alguma coisa aqui, tipo puxar minha samambaia. Só pra aparecer de cantinho. Ok, acho que tá melhor assim. Decidi mudar pra câmera de trás do celular, porque a câmera frontal não fica a mesma qualidade, só que agora eu não consigo mais ver meu cabelo. Então eu vou abrir a webcam aqui do lado, pra ao menos eu conseguir ver se ele não tá horroroso. A webcam é horrível a qualidade dela, mas ao menos não vou estar com o pior cabelo do mundo. Ai, gente, eu fui ver se o enquadramento tava bom e eu odiei o vídeo com o meu cabelo assim. Eu vou ter que deixar ele caído mesmo, todo suado na minha testa, porque simplesmente eu não consigo. Pessoalmente eu até gosto dele com o topetinho, mas em vídeo eu acho que eu fico esquisitíssima. Ok, terminei de gravar o segundo vídeo e agora eu lembrei de um detalhe muito importante, que é que assim, eu sou a pessoa que eu comprei o notebook mais barato que eu achei pra comprar na época em que eu ainda era repórter, afinal eu só precisava abrir o Google Chrome e, né, fazer as notícias. Só que aí chegou o ponto que eu decidi virar blogueira e decidi também voltar a jogar The Sims e o meu computador simplesmente tem que escolher entre rodar o The Sims e rodar o CapCut. Então em fases que eu não tô produzindo muito pro YouTube, eu desinstalo o CapCut e baixo The Sims. Mas aí quando eu tenho vídeo pra editar, eu tenho que desinstalar o The Sims e baixar o CapCut. E ainda assim, qualquer um dos dois roda travando. Mas é isso, agora eu vou baixar o CapCut de volta e desinstalar o meu The Sims, sendo que acabou de ser a expansão que eu mais esperei minha vida inteira. E sei lá o que eu vou fazer com o meu cabelo, porque eu tenho mais vídeo pra gravar hoje ainda. Até mais. Gente, na verdade, quando eu tô com tanto calor, eu tô tão suada que eu desisti de gravar mais vídeo hoje. Eu realmente queria, era o plano. Primeiro que tá começando a ficar meio nublado, então a imagem não vai ficar tão boa, mas assim, gente, tá impossível. Tá impossível. Aqui, inclusive, minha raiz tá desbotando, porque eu tô suando muito. Como é que eu vou gravar assim? Então eu vou sentar, editar alguns vídeos, o que eu não consigo registrar pra vocês, já que eu tenho que editar no celular, e seguir meu sábado. Até mais. Já que eu já tô suada mesmo, bora ir correr. Vou contar uma curiosidade pra vocês, que assim, correr é uma parada que foge muito do meu personagem. Meio que não tem nada a ver comigo, porém, por conta de uns problemas de coração, ou de pulmão que eu tenho deles serem meio fraquinhos, eu não tenho nenhuma doença, por assim dizer, mas eles são meio fracos. Então eu não tenho muito fôlego, especialmente. E o meu médico sempre dizia, cara, você pode exercitar o que for, mas você tem que, tipo, fortalecer eles no sentido de levar até a fadiga. Então, tipo, correr, fazer essas coisas assim que faz eu, sabe, pra daí fortalecer eles. E aí, antes da pandemia, acho que por 2019, eu tive um namorado que corria. E aí eu me inspirei nele pra começar a correr. E eu corria bastante. Foi o mesmo período que eu virei vegana também. Nossa, emagreci um monte, virei super saudável. Eu só comia coisa, tipo, super ultra saudável. Eu era outra pessoa nesse período. Só que veio a pandemia. E eu era uma pessoa... Eu respeitei muito, ao ponto de não ir na rua nem pra correr. E eu acabei perdendo o hábito. Nisso me mudei pra Blumenau. Aí quando eu vim pra Blumenau, até eu tentava voltar a correr lá onde eu morava. Pra quem conhece Blumenau, né? Eu morava lá no Bom Retiro. E eu ia correr na rua onde fica a Hering, né? A Hering provavelmente todo mundo conhece, porque agora é uma marca nacional, né? E um dia eu tava correndo na frente da companhia Hering quando eu tropecei. E eu não tava no celular, eu não tava distraída, que realmente tinha um desnível na calçada. E eu caí com as mãos no chão. E eu machuquei as duas mãos. Abriu as duas mãos. E ficou 2 hematomas gigantes, eu sentia muita dor.
E aí chegou ao ponto de eu não conseguir trabalhar, porque eu não conseguia digitar, de tanta dor na mão. E aí eu fiquei um pouco traumatizada de correr na rua, sabe? E aí foi um período que eu fiquei só fazendo yoga mesmo e tal. E agora, esse ano, 2025, que eu decidi voltar a correr. Porque no fim das contas, além de tudo que eu já falei, faz muito bem pra minha cabeça. Ajuda muito na ansiedade. E falando em ansiedade, eu tô muito feliz que pela primeira vez eu tava gravando, falando com o celular. E eu passei por uma pessoa e eu consegui continuar falando, sem me sentir constrangida. Eu tô muito feliz comigo mesmo. Yay! Pausa pra tomar um suco de maracujá gelado, que eu tô morrendo aqui já. Eu sempre venho aqui no Ramiro, que é um parque aqui de Blumenau, correr, porque tem uma pista separada pra corrida. E eu queria que minha maior dificuldade fosse o quão difícil é pra mim correr, mas não é. É a falta de senso de coletividade das pessoas. É criança sem supervisão dos pais andando de bicicleta na pista de corrida, sendo que mal sabe virar uma curva e quase bate em você. É adolescente fechando a pista inteira em um círculo conversando. É gente na contramão, sendo que é sinalizado com desenho no chão, com placa. A placa tá escrita em desenho. E as pessoas simplesmente escolhem ignorar e criar uma confusão. Sendo que é tudo separadinho, tem área pra quem quer andar de bicicleta, tem área pra quem andar de skate, mas as pessoas andam onde elas querem. Complicado. Jornalistas trabalhando ali atrás. Ainda bem que eu não sou mais. Olha aqui um exemplo, acho que tem uma querida ali andando de patins, sendo que aqui tem um bonequinho caminhando, tem um bonequinho correndo e lá do outro lado tem um bonequinho de bike. É só você olhar o desenho e as pessoas não olham. De manhã cedo, depois de lavar o rosto, eu sempre uso vitamina C. Eu uso isso aqui da Simple Organic. E aí logo depois eu também hidrato minha pele com esse sérum aqui, anti-envelhecimento da Piatan, já que eu sou uma senhora de quase 30 anos. Eu tô pra trazer mais sobre minha skincare também lá no Instagram. Se você quer um vídeo assim, comenta aqui pra eu saber. Agora eu tô aqui no meu estúdio de gravação de áudio, também conhecido como Embaixo das Cobertas, que eu tô gravando uns áudios de uns vídeos que vai ter voice-over. Mas chega, que é domingo de manhã e eu tô morta da fome, ainda nem comi, depois eu continuo trabalhando. Mas eu tô com desejo de pasta de amendoim, então eu vou ter que fazer a minha. A pasta de amendoim tradicional eu sempre faço em casa, porque só bater no processador é super fácil. Eu só compro se eu quero aquela saborizada, sabe? Com cacau, com chocolate branco, enfim. Mas como faz? É literalmente só bater o amendoim. Aí eu dou uma pausa pra ele dar uma esfriada, vejo se não tem um pedaço ficando no canto, que não tá batendo. Tá vendo? Por enquanto ele só tá começando a juntar uns pedaços, mas ainda tem que soltar mais óleo pra realmente virar uma pastinha. Mas no fim fiquei falando da pasta de amendoim de chocolate que deu desejo. Então aqui tem pasta de amendoim, aquela com cacau, geleia de amora bem azedinha pra contrabalancear e bananinha. Já a pasta de amendoim, ó, ainda tá um pouco firme, eu vou bater um pouco mais. Mas já tá tomando forma. Agora sim, olha isso daqui. Nossa, eu amo pasta de amendoim. E quem diria, né, que depois de algumas horas editando o vídeo deitada na cama, eu estaria com dor no pescoço e nas costas. Então bora lá fazer uma yoga pra aliviar. Aí o motivo pelo qual eu tenho um travesseiro destoando completamente dos outros é porque eu pintei o cabelo essa semana e eu não queria que manchasse a fronha branca. Nossa, gente, ontem eu falei pra vocês, né, que tá bem calor, mas hoje eu fui fazer só uma yoga tranquilinha de alongamento e eu estou escorrendo de suor.
Vou ter que tomar um banho gelado pra poder ir fazer o almoço, que é uma coisa que eu sei que eu vou só fazendo também, mas é porque eu não tô me aguentando mais. E ainda depois, mais tarde, eu tenho que sair, porque tem um clube de livro presencial, eu tenho que tomar mais um banho e provavelmente na volta eu vou ter que tomar outro, porque tá muito calor. Tirei a tarde pra descansar e agora sim tô indo lá no clube do livro e dessa vez eu tô indo preparada. Pra ser repelente, porque eu não sabia que você ficou numa área de mata e da outra vez fiquei sendo atacada pelos mosquitos. E também, além das minhas coisas de sempre, eu tô levando uma banana e água gelada, porque nunca se sabe. Eu postei uns shorts já falando sobre como participar de clubes de livro transformou minha relação com a leitura. Eu recomendo demais e eu inclusive acho que eu queria fazer um vídeo também falando sobre isso, porque eu sinto que muita gente entra nesse momento de não tô conseguindo ler tanto e tal, e talvez se organizasse nesse sentido de encontrar um clube de leitura, seja online, presencial, faz toda a diferença. Então se você tem alguma dúvida, algum interesse, saber alguma coisa específica sobre clube de leitura, deixa aqui nos comentários. Não adiantou de muita coisa passar o repelente. Agora eu só quero arranjar alguma coisa pra comer, descansar, conseguir aproveitar o restinho do meu domingo. Mora sozinho, eu vou contar um segredo. A vida adulta consiste basicamente em decidir o que você vai comer, ver se tem isso pra você comer na sua casa e fazer as compras, ver se tem roupa pra lavar, ver se tem lixo pra tirar e ficar eternamente limpando essa casa e nunca sentir que ela tá limpa o suficiente. Resolvidas essas coisas, esses surtos, também editei alguns vídeos hoje de manhã e agora estamos indo malhar, porque essa é uma outra coisa que você aprende quando você vira adulto, que ou você malha ou você não consegue dormir de dor nas costas. Não consegue levantar um negócio e ficar com dor, entendeu? Como eu cansei de ter dor nas costas, eu aceitei que a musculação é a única solução. E olha só, quem diria, eu parei de ter dor nas costas. E eu obrigo o Pedro a ir junto mesmo ele odiando. Eu e o Pedro demos a sorte de acabar morando perto de um Sesc e ter academia acessível a preços módicos. Porém, o Sesc fica em cima de um morro. E aí toda vez que a gente malhar, a gente faz automaticamente um cardio intenso. Bora conversar sobre exercício físico, gente, porque eu acho impressionante como as pessoas ficam chocadas quando eu falo que eu me exercito todos os dias e elas descobrem que eu não tenho interesse em emagrecer. Como se esse fosse o único motivo pra gente mover nosso corpo. Inclusive, minha mãe me contou um dia desses que quando ela ainda fazia musculação, tinha muita conhecida dela que perguntava: ué, por que você vai pra academia? Você já é magra. Que? Sendo que se minha mãe, com 50 e poucos anos, ainda consegue se agachar de cócoras pra ficar catando lixo na praia, ficar 1 hora caminhando na praia caçando lixo, é porque ela se exercitou, é porque ela fortaleceu os músculos dela. Eu não tô nem aí pra emagrecer, engordar. A única coisa que me incomoda é perder roupa. Eu sempre tento ficar ali no meio termo pra não perder muita roupa, pra não ter que comprar roupa nova. Mas, gente, eu me exercito pra poder seguir ficando de cócoras por aí, sendo as minhas costas, pra não precisar pedir ajuda do Pedro pra abrir um pote, pra quando eu tiver dinheiro pra viajar, eu poder caminhar por aí sem cansar, ficar com dor na perna, pra não ficar morrendo de dor nas costas, de ficar em pé num show de 2 horas. Sabe, é pra isso que eu me exercito, pra ter qualidade de vida, pra melhorar minha ansiedade, que é muito importante. Acho tão triste as pessoas reduzirem algo vital para nossa existência como exercício físico a emagrecer, sabe? Eu sei que é muito sintomático da nossa sociedade, especialmente para as mulheres, mas sei lá, ainda me choca quanta gente fica presa nisso. Pleno 2025. Mas eu e meu boné da Chame, inclusive eu amei começar a treinar de boné, porque daí eu não preciso arrumar meu cabelo, que meu cabelo é curto, eu acordo todo em pé. Agora voltando para casa, já é quase meio-dia. Então correr, fazer o almoço, que hoje à tarde tem bastante coisa ainda pra fazer. E eu tenho médica, que hoje eu vou descobrir se eu ficarei careca no futuro, se eu tenho alopecia, como o restante da minha família. Medo.
Inclusive hoje conversei, né, com a treinadora que faz os meus treinos ali na academia para incluir alguns exercícios de fortalecimento para corrida, porque eu morro de medo de machucar meu joelho ou qualquer coisa do tipo. Felizmente eu não tô tendo mais muita canelite, que é a dor que fica na canela de correr, né? E por isso eu tô indo bem aos poucos também, porque quero melhorar minha saúde mental, não quero fraturar minha perna. Ai, o pé de acerola aqui de perto de casa voltou a dar acerola. Tem várias, inclusive, no chão, mas eu não tô achando nenhuma que eu alcanço, só bem lá em cima. Tô triste. Ai, gente, juro, olha o TDAH. Minha ideia era ralar abobrinha, cenoura e cebola pra fazer um macarrão e eu esqueci de tirar o processador de dentro. E virou uma pastinha, eu não sei o que fazer agora. Mas enfim, gente, ralei o que sobrou e vou fritar assim mesmo. Junto no macarrão vai ter também amendoim que eu torrei, gergelim preto. E esse tofu aqui que eu tô fritando, eu deixei ele marinando com shoyu, com óleo de gergelim, sal, páprica defumada e ele fica bem gostosinho. Nossa, gente, eu não sei se é a cebola que eu moí aqui, mas o sabor disso daqui ficou horrível. E olha que é só cebola, abobrinha e cenoura. Ainda bem que eu não misturei ainda. Vou fazer o macarrão separado e tentar transformar isso aqui num bolinho, porque é insuportável. No fim ficou assim. Não tá ruim, mas não era o que eu tinha em mente. Minha médica nem era longe de casa, normalmente eu viria a pé pra cá. Mas como é dermatologista, eu preferi pagar pra pegar 2, 3 pontos de ônibus, só pra não chegar toda suada aqui. Agora só falta eu achar onde nessa rua residencial fica a clínica. Porque eu não tô achando. Me distraí tanto pela academia pra bebês que eu nem reparei nessa placa quase apagada aqui. Mas achei. Saí da consulta morta da sede, então vim aqui na saída da barra pegar um suco. E agora esperar o busão pra voltar. Terminei as edições de hoje como uma boa senhora. Tô aqui fazendo meu hobby favorito. Hoje é janta e sandubinha. Meu hambúrguer é de lentilha e saladinha. Bom dia, gente. Hoje aconteceu algo que já fazia um tempo que não acontecia, mas que antes era comum na minha vida. E meu Deus, o que fazer com o meu cabelo hoje? Essa é pra quem diz que cabelo curto é mais fácil de cuidar, tá? Esses últimos meses, talvez até ano, eu tava tendo muita dificuldade pra acordar. E quando eu digo isso, não é no sentido de que eu ficava dormindo até tarde, que delícia. Era no sentido de eu ficar tendo pesadelos, no qual no pesadelo eu tentava acordar e não conseguia, e aí na vida real eu fico me revirando na cama assim, tentando acordar e não consigo. É horrível, e aí obviamente eu acordo exausta. E aí o que eu tenho feito nas últimas semanas pra tentar evitar isso é acordar ultra cedo, tipo 6h30 da manhã, assim. Eu sei que pra muitas pessoas esse é o horário padrão de acordar, mas enfim, como até pouco tempo atrás eu trabalhava até 9h30 da noite, não estou mais acostumada a acordar nesse horário. Enfim, hoje foi um dia que simplesmente eu desliguei o despertador e não acordei. Eu realmente dormi bem mal durante a noite, então eu tava realmente bem cansada. Então, enfim, eu entendo ter desligado o despertador, mas aí o que aconteceu foi que eu entrei nessa espiral de pesadelos. Ah, e ontem eu não atualizei vocês, né? Mas ao que tudo indica, eu não vou ficar careca ainda. Fui na dermatologista, o atendimento dela foi péssimo, inclusive, não recomendo. Mas ela analisou no cabelo e tudo, e ainda não há nenhum sinal de que eu vá ter alopecia. O que não significa que eu não possa ter no futuro, né, gente? Mas pelo menos por enquanto, ainda não começou. O negócio é ficar acompanhando agora, pra ver se meu cabelo afina, pra ver se começa a subir minha testa, que é o que aconteceu com a minha mãe e com a minha avó, enfim. Então é isso. Bora começar mais um dia. Ah, outra coisa que eu comprei recentemente são essas ventosas pra colar o celular por aí. Porque assim, meu banheiro é bonito? Não. A iluminação aqui é boa? Não. Nem se eu viro pra luz a iluminação fica boa. Mas aí ao menos eu consigo falar com vocês de um ângulo menos pior. Hoje veio uma moça também trocar a cuba da nossa pia. Como vocês podem ver, ela rachou. E tá vazando água aqui embaixo. Que é algo que já existia essa rachadura quando a gente se mudou. A gente falou com o proprietário dele, falou, não é nada, gente, é só uma rachadura. E obviamente virou um furo, né? Aí vai ter que trocar a cuba inteira. Ai, deixa eu tentar dar uma arrumada na casa antes dele chegar, né? Porque pelo amor de Deus. Inclusive, gente, é um sofrimento bem grande meu ficar me comparando a outros criadores que fazem lindos vlogs, que fazem lindos vídeos, lindos reels,
coisas incríveis e sentido que tudo que eu faço é uma porcaria. Eu sei que muita gente se sente assim, mas eu acho que poucos criadores falam sobre isso. Especialmente ultimamente eu sinto que, não sei, acho que eu tava tão focada em ter uma boa rotina, que era um grande problema na minha vida, né? Ter uma rotina certa de ir pra academia todos os dias e ser organizada no meu trabalho e também no meio disso tudo descansar e ter hobbies e tal. Eu tava tão focada nisso que eu não tava tratando tanto isso aqui como um trabalho. E quando eu digo isso, o que eu quero dizer que... Meu Deus do céu, como é difícil falar sério com esse cabelo. Mas que não é sobre produzir necessariamente o que eu gosto de produzir. É sobre ter também um pensamento estratégico sobre o meu trabalho. Que é uma parada que eu perdi um pouco, assim, nessas últimas semanas. E eu senti isso muito na pele. Quando a gente fala que produzir conteúdo é um trabalho, é sobre isso. Quando eu passei algumas semanas produzindo os conteúdos que eu tava com vontade de produzir, isso impactou muito os meus números. E aí é difícil, né? Porque isso mexe muito com a nossa autoestima e com a nossa sensação. Eu não digo só autoestima de me sentir foda, mas sentir que meu trabalho presta pra alguma coisa. E aí é difícil sair desse lugar e realmente se esforçar, sabe? Especialmente pra alguém como eu, que já não tem uma autoestima legal, tenho muita dificuldade de ter ânimo, empolgação, vontade mesmo de fazer as contas por conta do TDAH e da TDPM, enfim. Esse é o tipo de coisa que eu provavelmente não teria coragem de falar no Instagram ou em qualquer outro lugar, mas eu imagino que quem chegou até aqui no vlog vai ser alguém que vai entender mais ou menos o que eu tô falando, ou que pelo menos não vai me julgar tanto. Então agora eu quero começar a ser um pouco mais estratégica no meu trabalho. E se você gosta do meu trabalho, quer me apoiar, você pode curtir esse vídeo, pode comentar. Enquanto espero, vou comer o bolinho que eu fiz ontem. O moço veio, quebrou nossa pia, que inclusive eu vou usar esses pedaços pra quebrar mais e usar de fundo de vaso pra drenagem, mas a que ele trouxe não coube. Então já vai ficar assim um tempinho, que ele vai procurar outra que caiba, que tá difícil. Agora sim, temos uma pia nova. O silicone tá secando ainda, amanhã ele volta pra finalizar e botar o sifão. E aqui vai pros meus vasinhos. Aí hoje de manhã, enquanto dava uma ajudada ali, também já publiquei um vídeo no YouTube. Já viram um vídeo sobre términos de amizades? Abriu meu coração, viu? Porque tema sensível pra mim. Também já ajeitei mais algumas coisas ali no computador. E agora vamos pra pensar no almoço, que é uma das coisas que mais me faz sofrer nessa vida. Já que ontem a janta foi aquela coisa triste, hoje eu compensei fazendo estrogonofe com batatinhas. Gente, eu já tô sem uma gota de dopamina no corpo, mas eu tô muito feliz que chegou o próximo livro do Clube do Leia Mulheres. Deixa eu mostrar quais são as próximas leituras que a gente vai ter, porque eu tenho aqui. Elas fizeram um marca-página pra gente ter as próximas leituras. Então em março, né, a gente liu O Mesmo Rio Deles Ama. Agora em abril é esse quadrinho. Eu fiz questão de comprar, né, ele físico mesmo, porque no Kindle ler quadrinho ainda mais colorido é bem desconfortável. E esse aqui tem bastante texto, então tem que ficar dando zoom pra ler, enfim. Então tô bem feliz pra ler. E o de maio, eu já li esse livro aqui. É um livro coreano que fala basicamente sobre o machismo na Coreia. E aí daqui pra frente não tem nenhum que eu já tenha lido, então tô bem feliz. Nossa, gente, hoje eu tô 100% me arrastando. Não é surpresa de ninguém, né? Depois da minha manhã lá de dormir mal, acordar toda cansada, é meio óbvio que meu dia não ia ser super produtivo. Mas realmente conseguiu ser pior do que eu imaginava. Eu tava com zero ânimo, zero energia, zero criatividade, assim, realmente pra fazer as coisas. Tentei editar vídeo, tentei escrever roteiro, mas simplesmente nada saía do lugar, então eu só desisti, fui pra coisas mais burocráticas. Como o meu trabalho depende da minha criatividade, quando eu vejo que não tá rolando, eu desisto e vou emitir nota, falar com marcas, organizar agenda, calendário de publicação, sabe esse tipo de coisa chata? Porque ao menos pra isso eu não preciso ter ânimo, sabe? É só ir lá e fazer. E agora eu tô indo pro Pilates, que eu faço toda terça e quinta. E normalmente depois de me exercitar, eu fico um pouco melhor e consigo trabalhar, então quem sabe de noite voltando pra casa eu consigo trabalhar mais, porque no momento eu tô assim, ó. Pra variar um pouco a janta hoje, pão de queijo de frigideira, super fácil de fazer. E eu ainda coloco junto dentro tofu frito, tomatinho, um picles picado, fica uma delícia. Talvez eu cometa o crime de botar ketchup por cima, mas eu juro que combina, fica bem gostoso. E agora a gente vai ver os episódios final de White Lotus, que não amei essa temporada, mas quero saber o que vai acontecer. Comi umas uvinhas e agora pãozinho, paz de amendoim, nibs de cacau e banana. Bom dia, amigas. Hoje é quarta-feira e eu já acordei indo olhar o meu treino novo, gente. Eu tô com muito medo. Tem uns exercícios que só de ler eu já tô exausta.
Mas bora lá, né? Porque alguém tem que fazer isso por mim. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Antes de ir pra academia, eu tô tomando esse pré-treino da Ocean Drop. Ele se sente muita diferença? Eu não sei, às vezes sim. E aí eles mandaram também de brinde espirulina, que eu falei com alguns amigos nutris e médicos e disseram que não tem comprovadamente ainda nenhum efeito, mas também não faz mal, então tô tomando. Teve alguns dias que eu esqueci o pré-treino, que eu senti mais dificuldade de manter o treino até o fim. Mas o que eu sinto bem mais diferença é se eu não como carboidrato antes de ir. Se eu vou malhar sem comer carboidrato, eu praticamente não consigo fazer nada. Hoje também é Dia Mundial do Autismo, então eu vou deixar o Pedro dar Fala em nome de todos os autistas do mundo, Pedro. Sonic. Não, brincadeira. Cara... Olha só, o Pedro até vai pra academia, mesmo sendo autista, gente. Olha que incrível, né? Que incrível. Até parece que é a gente. Ele até tem um emprego, uma namorada. Parece. Já teve gente que perguntou se a gente namorava de verdade, mas ele sendo autista. Não, é tudo fachada. Eu sou uma planta. Sobrevivi ao meu treino novo, mas não foi fácil. Inclusive, teve alguns exercícios que, como a professora que montou o meu treino não estava aí, os outros professores não sabiam direito o que era. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu vou estar morrendo de dor na perna amanhã. E amanhã ainda eu queria ir pro centro resolver umas coisas, então vamos ver se eu vou conseguir. Mais um dia, mais uma máquina de roupa. Mas eu tô feliz com a menos hoje, tô fazendo aipim, que eu amo. Desculpa ficar cantando, gente, é meio automático, mais forte do que eu. E junto do aipim, estrogonofe de soja de ontem e uma farofinha. Gente, eu tava aqui editando uns vídeos e eu queria conversar com vocês sobre uma coisa completamente aleatória, mas que fez muito sentido na minha rotina, e aí talvez faça na sua também, então eu decidi compartilhar. Que é, eu tenho muita dificuldade com a questão do fio dental. Até uns anos atrás eu era a pessoa que não passava fio dental praticamente nunca, a não ser quando tinha algo me incomodando, eu já passava na boca inteira. Felizmente eu tenho muita sorte, assim, com a questão de cárie e tal, eu raramente tive, todas as vezes que eu tive foi por questão de aparelhos que eu usava, nunca foi por má higiene, mas eu sei que é um hábito de higiene muito importante, então desde que eu e o Pedro veio morar junto a gente se cobra de fazer o outro passar fio dental. Mas ainda assim, às vezes chega a noite antes de dormir e eu tô com tanta preguiça. E gente, eu sei que o certo seria passar depois de toda a refeição, mas eu já sei que isso eu não vou fazer, entendeu? Mas eu tento me comprometer a pelo menos uma vez por dia. E eu desisti de tentar passar fio dental antes de dormir porque eu simplesmente ficava com muita preguiça. E aí agora eu tô tentando me forçar a passar o fio dental depois do almoço. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque às vezes a gente tenta pegar um hábito e encaixar ele do jeito que outras pessoas encaixam. Então assim, todo mundo que eu conheço passa fio dental antes de dormir. Então eu achava que era o horário ideal. Mas pra mim simplesmente não funciona, sabe? E às vezes é questão da gente experimentar, por exemplo. Eu sou uma pessoa que eu já me exercitei em todos os horários possíveis, inclusive Pilates eu sempre fiz fim da tarde, porque é o horário que tem disponível, né? Que normalmente as pessoas vão quando saem do trabalho. Inclusive foi o meu caso por muito tempo. Mas fazendo musculação, eu comecei a perceber que de manhã eu rendia muito mais. Enquanto fim da tarde a gente chegava lá na academia, eu mal conseguia fazer nada. Tipo, eu não conseguia terminar meu treino porque eu não tinha mais energia. E, da mesma forma, se eu treino de manhã, eu tenho muito mais energia durante o dia do que se eu deixo pra treinar de noite, entendeu? Até que ontem eu mostrei pra vocês que eu fui me arrastando pro Pilates, mas depois de fazer o Pilates eu tava sentindo muito melhor. Consegui trabalhar e tal, enfim. Então eu e o Pedro, a gente entrou nesse acordo de ir pra academia de manhã. Ele não adora ir pra academia de manhã e também a gente não vai de manhã super cedo, a gente vai tipo 9h30, 10 horas da manhã. Também não é o horário ideal por causa do sol e tal, mas é o horário que funciona pra gente e tá dando super certo. Mas por que eu tô falando de academia? Porque hoje a gente perdeu da nossa manhã umas 2h30 por conta da musculação. Eu não me importo, eu sou autônoma, eu editei vídeo antes disso e tô editando agora depois. Não é algo que vai destruir minha rotina. Só que eu tenho uma raiva de quem cobra de CLT, que trabalha, né, em todo horário comercial. Gente, é só 1 hora do dia, vai fazer exercício. Sendo que assim, gente, a não ser que você treine por 20 minutos, meia hora, vai comer muito mais do que 1 hora do seu dia. Vou falar, por exemplo, a minha realidade quando eu tenho musculação. Eu tenho que levantar e já pensar que eu tenho que ter um café da manhã com um pouco mais de sustância, porque meu café da manhã normal, tipo, comer só fruta, eu vou passar mal na academia. Aí eu tenho que calcular certinho 1 hora depois de eu comer pra ir pra academia. Porque se eu for antes de 1 hora, eu passo mal. E se eu esperar muito, eu começo a ficar com fome na academia e fico fraca. Então eu já tenho que pensar assim, o que eu posso fazer do meu trabalho que dá pra encaixar nessa 1 hora. Aí a gente tem que se arrumar pra ir pra academia, né? Botar roupa de academia, escovar o dente, passar protetor. Coisa de 5 minutos, mas enfim, é um tempo também que você tem que demandar pra isso. Aí a gente tem que caminhar até a academia, que dá uns 15 minutos, então ida e volta. Já vai meia hora só pra ir e voltar. Sei que pra quem tem carro, obviamente é mais rápido, mas tô falando tô dando exemplo da minha realidade. E aí assim, ó, minha musculação dura 1 hora.
Mas tem dias que eu tô com preguiça e vou demorar mais. Assim como tem dias como hoje, que eu não tava com preguiça, eu tava sendo super efetiva hoje, super... Não é efetiva a palavra que eu quero. Enfim, vocês entenderam, eu tava sendo bem produtiva hoje. Só que era treino novo, então todo treino eu tinha que pedir ajuda pro professor pra me mostrar como é que faz. Então foi mais de 2 horas nisso. Eu queria fazer tudo certinho, aí eu tava me gravando não só pro vlog, mas também pra ver, né, a execução. Às vezes eu reparo que eu tô virando meu tronco do jeito que não devia, enfim. Inclusive, uma ótima dica, se gravar treinando, tá? Dá vergonha, eu sei. Eu passo super nervoso botando a câmera pra gravar na academia, especialmente caso as pessoas achem que eu vou postar e vou estar expondo elas, enfim. Mas ninguém nunca reclamou, eu boto ele num cantinho só pra ver meu corpo e me ajuda bastante a entender a execução. No caso, porque minha academia não tem espelho, né? Academias normais têm espelho, então eu não sei se essa dica vale pra todo mundo. Mas enfim, aí depois tu volta pra casa, depois do treino, ela tem que tomar mais um banho. Caso você não tome banho antes de ir, né? Que eu sei que tem gente que faz isso. Eu, quando eu vou pro Pilates no fim da tarde, tenho que tomar banho antes e depois. Enfim, num dia normal, a gente vai aí umas 2 horas, 1h45 pra academia. Então, gente, essa ideia de que, é só tirar 1 horinha do seu dia, no nosso caso, nosso treino teria que durar 30 minutos, né? Porque tem os 30 minutos de deslocamento, e aí se arrumar correndo e tomar banho correndo ali, coisa de 10 minutos, mas enfim. Ainda ia dar mais do que 1 hora do nosso dia. Resumo desse trecho, não escute coaches. E a academia ainda tem as pauladas que você pode levar sem querer, né? Eu fui ajustar o abdutor ontem, olha aqui a paulada que eu levei. E hoje pedimos pizza, simplesmente com a desculpa de que é o dia da conscientização do autismo. E aí eu queria fazer um autista feliz. E também decidi assistir o remake estadunidense de Speak No Evil, que é um daqueles filmes que simplesmente não existiria se as pessoas soubessem ir embora. Mas eu tô gostando até. Estou lendo esse aqui, que foi a indicação da Mabê. É interessante pra quem gosta de mistérios e crimes e tal. Recentemente eu li esse daqui, que é um coreano também, muito sobre machismo, etc, na Coreia. E também tô relendo esse da Brené Brown, que eu gosto bastante. Esse de Crônicas do Gabriel Garcia Marques eu leio às vezes entre livros. E esse aqui, da Brigitte Vassal, achei um porre, então eu não tô lendo. Li 24% e eventualmente eu leio alguma coisa. Boa noite. Bom dia com mais uma tapioca, com pasta de amendoim, nibs de cacau, banana e geleia de amora. Depois do café da manhã, vem meus remedinhos, que estão sempre aqui. Esse é o da noite, aqui, o antidepressivo e o anticoncepcional também por conta da TDPM. Tem um outro hábito meu também, que eu faço todas as manhãs antes de trabalhar e toda noite antes de dormir, mas eu acabo esquecendo de compartilhar aqui com vocês, porque de novo é um hábito no celular, então eu não tenho como gravar, que é fazer o Duolingo. Como eu fui professora de inglês por muitos anos, eu tive muito preconceito com o Duolingo e eu ainda não acho que é uma ferramenta, assim, incrível para aprender um idioma. Porém, eu sou uma pessoa que eu não tinha nenhuma noção de espanhol e nos últimos anos isso começou a me envergonhar muito, né, por morar na América Latina. E eu comecei a pensar em fazer um intercâmbio de espanhol e tudo mais, mas eu também não queria chegar em algum país vizinho aqui sem entender absolutamente nada. Então eu pensei, vou fazer um Duolingo pra ir exercitando nesse meio tempo. O Pedro tava fazendo já tava com alguns dias de ofensiva. Estou chegando em quase 500 dias agora. E eu posso dizer que a minha noção de espanhol desenvolveu muito nesse período. Então, realmente, hoje eu acredito que, assim, como porta de entrada para tu começar a estudar um idioma, não é uma ferramenta que vai te atrapalhar. Eu ainda acho que trabalhar com tradução é prejudicial, né, para você aprender um idioma novo, mas também é melhor do que nada. Então vou fazer meu Duolingo, faço 1 ou 2 lições toda manhã e mais 1 ou 2 lições toda noite. Inclusive eu já zerei o Duolingo de espanhol em português. Hoje em dia eu faço o Duolingo em espanhol a partir do inglês, porque senão não tinha, né, nada novo, e o inglês, né, as lições são muito mais longas, tem muito mais lições. Outra coisa que eu quero fazer hoje, quinta-feira de manhã, eu tenho um desses diários de uma anotação por dia, eu gosto bastante. Que é basicamente tu escreve alguma coisinha que aconteceu no teu dia pra tu lembrar, e aí vai ficar 7 anos de memórias. Eu anoto às vezes o que aconteceu no dia, um pensamento que eu tive que eu quero lembrar, mas teve alguns dias aí que eu só não preenchi. Então hoje vou tirar amanhã pra olhar meus stories, olhar as fotos do Instagram e as fotos do celular pra lembrar o que aconteceu e poder preencher. Eu tava na dúvida do que fazer pro almoço e eu duvido que vocês acertam o que eu vou fazer. Juro! Juro. Juro. Sim, gente, é um arroz com abacaxi caramelizado, tofu, cebolinha, vários temperos aqui.
E também peguei o aipim de ontem e fiz fritinho, que a gente ama. Tava editando vídeos, lembrei que já abriu pra declarar o imposto também, o imposto de renda de pessoa física. Então aproveitem, galera. Inclusive, uma dica de adulto, uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi ser prata no GovBR, porque simplesmente eu não preciso preencher o imposto de renda, ele já vem prontinho e eu só entrego ele, dou uma verificada se tá tudo certo e entrego. Chegou uma caixa aqui em casa que eu tô muito feliz de abrir. Gente, eu mesmo que entrei em contato com a Tinuva, porque além de ter vários ovos muito legais... Ah, esse aqui derreteu um pouquinho, tadinho. Esse aqui é de sonho de valsa. Esse aqui é um trufado de pistache, nossa, esse aqui deve ser muito bom. Veio também uma barra de chocolate com cranberry, mas o grande motivo que eu corri atrás deles é que eles têm bombons e um ovo de Páscoa imitando ouro branco. E, gente, ouro branco simplesmente era o meu bombom favorito da vida, nível que uma vez o Pedro quis comprar um daqueles pacotes de ouro branco pra deixar aqui em casa pra ele comer de vez em quando e eu implorei pra ele não comprar. Então, mas eu sei que eu sofri muito sentindo o cheiro, etc, porque, enfim, tô muito empolgada pra provar. E pra quem nunca provou, a Tinuva é uma marca de chocolates totalmente vegana, totalmente sem glúten e eles também não têm soja. Eu tô muito feliz que tem muito chocolate gostoso aqui em casa. Hoje eu vou resolver algumas coisas no centro. E o que acontece? Eu dou preferência pra ir ou na terça ou na quinta, que são os dias que eu tenho pilates, porque aí eu já pego ônibus direto pro Sesc e eu preciso caminhar menos. E aí eu faço o quê? Eu já saio com o look do pilates, entendeu? Com calça legging, com top, e aí eu boto alguma coisa por cima pra dar uma ajeitada. Normalmente eu coloco alguma blusinha aberta de botão, ou então um kimono. Gente, kimono é uma coisa que salva muito como terceira peça pra botar por cima de roupa de academia, sério, impressionante. Mas enfim, hoje eu tô com essa blusinha, que apesar de não ser a melhor coisa pro verão, porque ela não respira muito, eu derrubei ela do cabide e eu tava com saudade de usar ela. E a única cor hoje tá no brinquinho. Hoje eu botei esse de pitaia, que eu não tinha usado ainda. E vamos de barulho de obra, não é mesmo? É isso o dia inteiro aqui, inclusive dificulta bastante gravar vídeo, porque sempre tem alguma obra aqui no entorno. Mas enfim, hoje eu tenho umas coisas pra resolver no centro e eu decidi aproveitar pra já fazer outras coisas. Que aí eu gasto o passe uma vez só preciso sair de casa uma vez. Aí eu já vim com uma eco bag enorme, pra caso eu acabe comprando alguma coisa no caminho poder botar aqui junto. Inclusive um dos meus planos hoje, já que vocês estão vindo comigo, é conhecer alguns brechós do centro que eu tenho salvo e nunca visitei. Então hoje eu vou lá visitar e levar vocês comigo. Eu também preciso ir na Boticário, porque eu levei alguns itens lá, porque pra quem não sabe, gente, produto de cosmético, skincare, desodorante, creme, tudo isso, se você conseguir ir guardando e levar na Boticário ou em outras lojas que também fazem, né? Gente, me fugiu o nome agora, não é consumo reverso. Enfim, além de só reciclar, eles acabam reaproveitando esses potes, enfim, é uma forma muito mais sustentável de você descartar eles. E eu levei um semana passada, mas os itens que eu queria estavam em falta, então eu vou voltar hoje pra pegar eles. Vou também aproveitar pra fazer minha sobrancelha, que eu odeio ir em salão de beleza, gente. Então o que eu faço? Eu vou no Rei das Sobrancelhas, que é uma rede que você só chega e faz na hora, não precisa agendar. Ainda ganha massagem no pé naquelas maquininhas e é, sei lá, R$40. É o meu tipo de coisa, entendeu? Porque eu só quero tirar os pelos aqui do meio, sem ter que fazer isso sozinha. E um ônibus que eu podia pegar acabou de passar, mas não vai dar tempo de eu chegar até o ponto com ele. Gente, eu sou obcecada nesse manequim que fica aqui no Campus 1 da FURB e tá sempre olhando pela janela. Enquanto eu espero o ônibus, vou mostrar pra vocês que eu sempre tenho na bolsa o meu óculos de sol, inclusive eu vou botar agora. A minha carteira, normalmente eu só levo quando eu preciso do meu cartão de ônibus, então hoje ela tá aqui. Comprei recentemente também, né, a ventosa, então eu tô andando com ela. Um copo, caso eu queira tomar água em um lugar, só tenho um copo plástico. A minha mini necessaire com todas as coisas que eu sei que eu posso precisar em algum momento. Inclusive hoje eu esqueci meu alicate, que normalmente eu não saio de casa sem. E o Kindle, nesses dias que eu vou ficar fora de casa mais tempo, e a chave de casa. E o primeiro brechó que a gente vai visitar é esse. O nome é Garimpo Raiz. Vamos ver. Adorei esse brechó, gente. Como o nome diz, é um brechó bem raiz. Tem bastante peça básica. É uma coisa que eu sinto falta. Às vezes eu vou nos brechó muito conceito, que é tudo umas coisas muito tcharam, sabe? A única coisa que eu comprei foi a blusinha que eu mostrei pra vocês, mas tinha várias regatinhas que eu amei, mas que enfim, não couberam tão bem, ou não era bem o que eu precisava no momento. Os preços são ótimos, são super baratinhos os produtos, e tudo muito bem organizado. E tem bastante peça grande, GG, XG, que é uma coisa que a gente sabe também que às vezes é rara em brechó, então eu recomendo. Oi, boa tarde. Vocês estão fazendo caldo de cana hoje? Ah, eu vou querer um, por favor. Como eu amo ser brasileira.
Inclusive, até tentei falar com o moço pra botar no meu copo, mas é que meu copo é tipo metade desse tamanho. E ele não teria como me cobrar um valor meio copo, né? Então, no fim, eu concordei botar no copo de plástico, porque enfim, né? O que é isso perto de tudo que esses carros estão produzindo e do nosso planeta que tá acabando? Opa, tava perdida, mas achei o próximo brechó que eu já ia visitar. Eu só não entendi. Ele é lá embaixo? Acho que é, né? Meu Deus, como eu sou básica. Olha, gente, o nome Caos condiz um pouco com o espaço. É uma ideia, assim, bem realmente desconstruída. Mas as roupas que estão lá estão bem organizadinhas, estão bem separadinhas. Os preços eu não consigo opinar muito, porque não é toda peça que tinha preço. Mas a blusinha que eu peguei, que eu mostrei no vídeo, eu paguei R$30. Mas ali eles vendem muita coisa de grife também. Então acaba tendo muita coisa mais cara. E agora sim, vou fazer minhas sobrancelhas nesse lugar insalubre, mais barato, bem no estilo. Gente, o terceiro brechó do dia, eu tô seguindo as placas, mas eu simplesmente não tô encontrando. Aí eu tô perdida dentro do prédio. Descobri que o brechó que eu queria ir mudou de lugar, mas não atualizou nem no Google, nem na placa que tem na rua. Então, vou aqui, né? Felizmente era do outro lado da rua do Boticário, que eu já precisava ir de qualquer jeito. Tô aqui aproveitando o desconto que eu preciso de um hidratante, eu achei irônico. Um hidratante de leite mel vegano, ou seja, ele não é de leite mel. Em questão de maquiagem me decepciona um pouco, porque praticamente não tem nenhuma variedade. Juro, tem um delineador. E é do tipo mais antigo que existe. Mais nada, nenhuma outra cor, só preto ainda, nem marrom não tem. Mas vou levar um corretivo que eu realmente preciso e eu gosto desse formato. 2 desodorantes desse que eu me adaptei bem e um hidratante. Nossa, gente, mas caos mesmo foi no Boticário. Eu não sei se por hoje a gente tem muita opção disponível na internet. A gente tá acostumada a muita variedade, mas eu fiquei um pouco surpresa. Porque praticamente não tem nenhuma maquiagem no Boticário mais. Estão focados mesmo em creme e perfume agora. Enfim, pode ser também uma decisão de negócios. Mas assim, todas as funcionárias estavam claramente sobrecarregadas, tinha muito cliente. Eu já sabia o que eu queria, seria super rápido a minha visita, mas eu não tinha ninguém pra me atender. Chegou um ponto que eu tava tanto tempo eu e um moço esperando, que eu comecei a ajudar o moço a escolher perfume pra mulher dele. Ele ficou super feliz pelo menos. Mas enfim, deu tudo certo no final, mas agora eu tô um pouco atrasada. Eu tô num momento que todos os meus delineadores estragaram ao mesmo tempo. Estragou o pincelzinho e é o da Vizela. Só que eu acho que eu vou comprar da Vizela de novo, porque eu gosto do aplicador deles e eu gosto das cores. Só que os dois aplicadores estragou, então assim, não é coincidência. Mas eu tô achando que eu vou comprar o da Vizela de novo, porque eu gosto tanto da cor, não quero arriscar comprar outro. Mas vai ter que ser online mesmo, que eu até parei um lugar agora e não tem os coloridos. Mas antes de ir pro Pilates, preciso comer, né? Hoje é um dia extremamente atípico, que eu não tive fome de tarde. É muito raro isso, mas eu até pensei, será que é porque eu tô indo pra lá e pra cá? Vou testar entrar no BD7 e olhar pra comida, vai me dar vontade. Nem olhando pra uma torta me deu fome, me deu nada. Aí eu peguei um kibizinho pequeno pra levar. Se der fome eu como no ônibus. E vou agora no último brechó do dia. Já que eu tô na rua, já que tô literalmente na rua do negócio, eu vou ali. Esse já era um brechó mais estilo loja, super organizado, tinha peças de diferentes tamanhos, porque eles pegam direto de fornecedor, só que também é um pouco mais caro, mas muito bom. Atendimento também meio de loja, mas eu adorei. Eu peguei o conjuntinho preto que eu mostrei pra vocês, eu peguei também uma regata igual marrom, acho que eu não gravei, e aquele vestido azul, eu me apaixonei. Mas eu simplesmente não tenho nenhuma situação que eu vou usar ele, então eu não tive coragem de comprar, mas era tipo só 80 e poucos reais. Se eu tivesse uma situação pra usar, valeria muito a pena, mas ele também não é tanto o meu estilo, eu só me apaixonei mesmo. Agora é correr pro Pilates, que eu até chamei o 99 porque de ônibus nem ia dar tempo. Mas se bem que esse horário do trânsito, capaz que de ônibus era mais rápido. Mas enfim, bora tentar chegar no Pilates. Cheguei 7 minutos atrasada? Cheguei, mas não perdi o Pilates. Vou até atrasar um pouco mais pra beber água. Ainda cheguei em casa morta da sede, corri fazer um suco de maracujá, botei um pouco de morango aqui também congelado, amo.
Depois do meu momento... Meu cliente tá molhada a câmera. Depois do meu momento dondoca de me atrasar pro Pilates pra fazer compras, tomei banho, a gente tem mais alguns vídeos. Vou botar um podcast na TV agora e fazer a nossa janta. Vou fazer o que eu mais amo, né? Que é ficar de pijama no sofá vendo alguma série de true crime. Bom dia, gente. Como hoje é sexta-feira e eu dormi mal, acordei triste. Ao invés da pasta de amendoim, eu usei esse creme de castanha de caju, sabor chocolate branco da Seu Divino, que é absurdo de bom. E também botei nibs de cacau, porque eu gosto do contraste, do crocante que traz. Chegou o momento, galera, de guardar meus pedaços de louça pra usar depois. E eu vou usar esse cooler que eu ganhei da empresa que eu trabalhava, porque simplesmente é a única coisa grande que eu tenho, eu não tava usando mesmo. Enfim, vai dar pra drenar alguns vasos. Ai, que pesado! E esse resto aqui que sujou, eu vou, né, passar uma vassoura, até porque depois, quando eu voltar da academia, hoje é dia de faxina. Agora eu vou guardar no nosso armarinho, que é o armarinho de todas as coisas aleatórias. Coisa de ferramenta, coisa de pintura, as coisinhas das plantas. E agora é hora de cuidar das minhas plantas que estão na água. Eu amo deixar as plantas na água, já mostrei várias vezes no Instagram como eu faço, mas tem que trocar água pelo menos a cada 15 dias, eu troco toda semana. Até porque dependendo da planta, como vocês podem ver aqui, ela absorve muita água. Então se eu deixar 15 dias, a coitada vai secar. Aí a água que eu tiro eu aproveito, né, pra molhar as plantas, mas alguns até eu só venho aqui e tiro. Esse aqui não fez raiz ainda, mas enfim, aí eu só pego a garrafinha e já levo lá pra molhar as outras plantas que ainda ficam na terra. Tô com tanta dor que mal tô conseguindo subir o morro da academia. Sim, vou fazer mais um treino novo hoje também. Porém, eu já sei que nesse treino tem búlgaro. Eu já falei pro Pedro, não farei, porque eu já não tava dormindo essa noite de dor na bunda de tanto agachamento quando fazendo. Então assim, vou pegar leve hoje, pelo menos conseguir andar no fim de semana. Mas veremos se esse treino de hoje vai ser mais tranquilo que o de quarta-feira. Sobrevivi ao meu treino, com exceção, é claro, dos agachamentos que eu já tinha planejado pular. Fiz também o treino de tiros de corrida, que é algo novo pra mim, mas como eu quero, né, começar a melhorar minha corrida e fortalecer. E eu achei que eu não ia conseguir, mas eu consegui. Porém, né, como a vida de toda boa TDAH, eu já arranjei 2 roxos novos só nessa visita da academia. Aí quando as pessoas me veem de shorts ou de saia, sempre perguntam: nossa, como é que você se bate tanto? Literalmente só andando na academia. Eu não vejo as coisas na minha frente e só saio esbarrando em tudo. Aqui, ó, isso aqui vai virar um roxão enorme e eu só tava andando e esbarrei numa máquina. Gente, deixa eu dar uma dica pra vocês que eu demorei a aprender, aprendi com os antigos. Eu sei que muita gente não faz, que é aproveitar a casca do abacaxi, higienizada, claro, e obviamente, né, o pouco de abacaxi que vem junto, mas a própria casca já tem sabor, e deixar fervendo. Isso vira um chazinho muito gostoso. Eu bebo gelado, como se fosse um suquinho. Não tem o mesmo gosto de um suco de abacaxi, é até mais adocicado, né? Mas eu adoro fazer isso. Acho que aproveita bem mais, né? Tudo isso aqui que iria fora e vira um chazinho gostoso. Voltei da academia morta da fome, já tá quase na hora do almoço, mas saí do banho direto pra resolver um trampo aqui. Eu não sei se eu já comentei isso aqui alguma vez, mas... Ai, que barulheira. Não sei se eu já comentei isso aqui alguma vez, mas além da produção de conteúdo, eu também ainda atuo como jornalista freelancer. Eu sou PJ para uma entidade que eu presto serviço. Eu amo falar isso, que uma amiga minha fala que parece que eu trabalho para um fantasma. Mas quando eu falo entidade, é uma organização, né, privada, enfim. E eu consegui esse emprego, inclusive, graças ao meu trabalho no Instagram, porque além de uma jornalista, eles precisavam de alguém para produzir conteúdo, né, pro Instagram deles também. Então, toda semana eu faço Reels pra eles, eu faço carrossel, né, outros posts pro Instagram, faço releases como jornalista e também cubro os eventos. Então, normalmente durante a semana, às vezes também do nada eu sou chamada pra um evento e tenho que sair de noite, fora fazer os posts que, enfim, eu já faço aqui durante o meu trabalho normal. Mas já fiquei sabendo que semana que vem tem assembleia.
estarei lá também, cobrindo e trabalhando. E é engraçado, né? Porque minha ideia com esse vlog era realmente mostrar pra vocês minha rotina de trabalho, mas no fim das contas, essa coisa que eu menos consigo mostrar, porque eu preciso do meu celular pra trabalhar. Então, ou ele tava me gravando, né, em outro formato, ou eu tava editando vídeo nele, porque 95% dos meus vídeos eu ainda edito pelo celular, porque eu resolvi comprar o notebook mais barato que existia quando eu ainda era repórter. E agora eu pago o pato e não tenho como comprar outro. Essa pago o pato é uma expressão de velho, né? Hoje também ainda tem uma reunião com uma marca que eu tô muito feliz. Mas é isso, acho que deu pra ter um pouco da noção de como a minha rotina é uma bagunça, né? Quase não existe rotina. A academia tem sido uma coisa que tem me ajudado a colocar mais rotina no meu dia. Minha alimentação também é uma coisa um pouco mais regrada em horários. Até porque por mais que o Pedro trabalhe PJ de casa, ele, né, ele tem horários pra cumprir de reuniões e tudo mais. Mas por mais que eu obviamente sinta falta da segurança e dos benefícios da CLT, eu acho, um mico, gente, esses jovens agora que acham que ser CLT é vergonhoso, claramente falta estudar pra eles, mas enfim. Eu não me arrependo nem um segundo de ter abrido mão da minha CLT como repórter pra virar produtora de conteúdo, porque por mais que não é todo mês que eu consigo tirar o mesmo valor que eu tirava como repórter, eu tô muito mais feliz fazendo o que eu tô fazendo. Não tenho mais que ficar vendo desgraça todos os dias. Tô fazendo o que eu acredito e tô feliz de ter vocês aqui comigo. Então se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar sua curtida. Comenta aqui o que você achou, se é que você já não comentou até agora, depois de tantas coisas que eu falei. Eu tô com muito medo de qual vai ficar o tamanho desse vídeo, mas acho que eu vou deixar tudo numa coisa só. Que o bom do YouTube é isso, né? A gente pode ficar voltando e vendo aos poucos. Espero que você tenha gostado da minha companhia. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, espero que você se inscreva. Um beijo e até a próxima. Quero ver agora editar tudo isso aí.